Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Olha, eu queria ser o segundo a falar, né? Você vai quebrar gelo assim, né? Vai complicar. Mas eu estou muito alegre e me sinto muito honrado. Eu, o capitão Nelson, bispo Adriel, eu estou falando em nome da fraternidade wesleyana de santidade. Bem, isso é algo novo. É algo novo para vocês, que muitos devem estar ouvindo falar dela pela primeira vez, e é algo novo para nós também, porque aqui no Brasil nós fundamos esta organização, né? Que não é uma instituição, mas muito mais um organismo, já que temos aqui o Howard Snyder, né? Vamos falar de organismo. E é algo que nós cremos, nasce no coração de Deus e alcança o nosso próprio coração. Como é o mover do Espírito Santo, ele não está produzindo divisão, ele está produzindo unidade. E líderes de distintas denominações, eu vou citar algumas delas. Eu digo já algumas delas, porque se eu esquecer alguma, então já está desculpado, só estou citando algumas delas. Bom, a Igreja Metodista Livre, a Igreja Metodista Wesleyana, a Igreja Holiness, a Igreja do Nazareno, a Igreja Missionária, o Exército da Salvação, entre elas. Inclusive, a Comunidade da Graça está sendo incluída. O pastor Carlos Alberto Bezerra também está muito interessado em fazer parte desse movimento. É um movimento de santidade. Líderes estão se reunindo mensalmente desde julho do ano passado. E algo muito especial está acontecendo entre nós. Primeira coisa especial é que a gente está gostando de se reunir. A gente está gostando de estar junto. A gente está assim, tendo uma afinidade, desenvolvendo um verdadeiro amor cristão uns pelos outros. Nós estamos nos sentindo mais irmanados do que nunca. Oramos juntos, oramos uns pelos outros, compartilhamos nossas experiências, compartilhamos aquela que tem sido a prédica e a prática desta doutrina. E o propósito é nos unirmos em torno da doutrina de santidade, da perfeição cristã, do coração aquecido. Nós estamos nos unindo em torno do nosso legado histórico comum. Estamos percebendo que ele é relevante. Sem sombra de dúvidas, meus amados irmãos e irmãs, esta mensagem de santidade, essa perspectiva wesleyana da salvação, muito mais abrangente do que a perspectiva de outras confissões cristãs, entendemos ser a mensagem que o Brasil mais precisa neste momento. Nunca se ouviu falar de tantos escândalos, não é mesmo? E são escândalos que acontecem na política, que acontecem nas instituições nacionais, problemas de toda espécie, imoralidades, e também alcançam o seio da igreja. Nunca ouvimos falar de tantos escândalos na igreja. Pastores, líderes, estão caindo um após o outro em pecados gravíssimos, em escândalos de ordem sexual, escândalos financeiros. Bem, a nossa igreja precisa ser santificada. Nós temos o objetivo, a utopia, o sonho, a visão de que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é poderosa para transformar o indivíduo, para não apenas perdoar os seus pecados,
não apenas absolve, mas também purifica, também regenera, faz novas criaturas. A nossa utopia é de que essa mensagem do Evangelho, essa salvação de Cristo, esta tão grande salvação, alcança o homem, alcança também a família, alcança comunidades inteiras, e pode e deve alcançar o nosso país. Temos hoje milhares, milhões de evangélicos no nosso país, algo que no passado era um sonho. Se nós pudéssemos ter milhões de crentes nessa pátria, então a presença cristã se faria sentir de tal maneira que o Brasil seria transformado. Bom, os milhões estão aí, ou não? Dizem mais de 30 milhões. Alguns falam até muito mais que isso. Mas e cadê a transformação tão esperada e tão necessária? O que está acontecendo com a igreja? É que a igreja está se inchando, ela está crescendo. Há uma expansão inegável, mas está faltando o quê? Profundidade. Um dos males do nosso século, um dos males é a superficialidade. Nunca se viu tanta superficialidade como nos dias de hoje. Falta profundidade, falta a mensagem do novo nascimento, da regeneração, da transformação, mas não uma transformação superficial, não uma transformação que muda ou que toca na maquiagem, mas que penetra o coração do homem, que faz novas criaturas. Aquela experiência que John Wesley experimentou. E aqueles que conhecem a vida de Wesley lembram que ele era uma pessoa muito dedicada na busca da santidade muito antes de 24 de maio de 1738. Ele já buscava. O problema dele, e talvez o problema da Inglaterra naquela época, o problema da igreja anglicana, é que a reforma parece que não havia chegado como deveria lá. Porque o conceito de salvação de Wesley era um conceito de salvação pelas obras muito semelhante ao da Igreja Católica. E ele procurava alcançar méritos, ele procurava alcançar a paz, ele procurava alcançar o favor divino através de muitas disciplinas espirituais. Um homem regrado, um homem numa busca insaciável por Deus, mas que não tinha paz, que não tinha sequer certeza da salvação. É em 24 de maio de 1738 que ele teve uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. Ele experimenta uma transformação, ele experimenta uma certeza, aquele testemunho do Espírito Santo com seu próprio Espírito, confirmando que ele era filho de Deus. Ele experimenta a santificação, a regeneração, e ele passa agora a ter uma nova perspectiva da salvação, pela graça, mas uma salvação poderosa para mudar o homem, para mudar o mundo. E Wesley é um apóstolo, podemos dizer assim, da graça de Deus. A santidade apregoada por John Wesley é uma santidade fruto da graça divina, não pelas obras. É o Espírito de Deus agindo em nós. Ele nos amou primeiro. Tudo é resposta ao amor de Deus, à ação de Deus e à graça divina no nosso coração. Mas é uma graça muito poderosa, não é uma graça pequena. Eu já estou lendo um novo livro do Howard Snyder, que ele me doou, me deu de presente essa semana, Yes in Christ, não está em português, é bem recente esse livro, né? E nesse livro ele arrebenta a boca do balão, digamos assim.
É muito bom. Eu espero que em breve tenhamos em português. Mas uma das coisas que ele menciona, e que eu acho muito relevante, é observar que Santo Agostinho enfatizou aquela questão do pecado original. Lembra disso? Santo Agostinho enfatizou, e eu poderia dizer, como disse o Howard Snyder, super enfatizou a questão do pecado original, da depravação da raça humana. Essa super ênfase foi acompanhada por boa parte dos reformadores, a ponto de estabelecer-se a partir daí um pessimismo soteriológico a respeito do alcance da graça divina. Quando se fala da graça, tendo-se em vista uma super ênfase na, digamos assim, no pecado original, então pensa-se na graça como absolvição, perdão dos pecados, e algo que alcança a alma para uma salvação futura, para o céu. Estabelecendo-se também, ou continuando aquela dicotomia entre alma e corpo, espírito e matéria. Muito pessimismo, que vai alcançar a eclesiologia, a ação da igreja, o papel da igreja na sociedade. Muito mais parecido com a Arca de Noé. Vamos salvar as almas, que o mundo já está condenado, né? Está entendendo? O alcance da graça nesse espectro, nessa abrangência, foi acompanhado por boa parte, pela maioria dos reformadores. Seguiram essa perspectiva. E é John Wesley, melhor do que ninguém, a pessoa que vai falar sobre a supremacia da graça divina, e vai combater esse pessimismo teológico que é encontrado hoje na escatologia. A escatologia que predomina, meus amados irmãos, nos dias de hoje, no seio da igreja, principalmente aqui no Brasil, é do tipo dispensacionalista, pessimista e futurista. Quando se fala de reino de Deus, está tudo adiado para um dia depois da segunda volta de Cristo. Não é assim? Perspectiva de reino de Deus, de transformação, inclusive chegam a paixão de interpretar o Sermão da Montanha como um belo escrito que um dia se cumprirá no reino de Deus no porvir, cuja ética nada tem a ver conosco, que somos uma geração caída, depravada, vendidos ao pecado, que encontramos na graça divina apenas a absolvição e não o poder de Deus para nos libertar das amarras do pecado. Está entendendo a perspectiva de John Wesley? Ele suplanta, ele encara a salvação como cura, a salvação como restauração, a salvação como reconciliação. Reconciliação do homem com Deus, o seu Criador, em primeiro lugar. Em segundo lugar, reconciliação do homem com o seu próximo, com o seu semelhante. E em terceiro lugar, reconciliação do homem com o restante da criação de Deus, com toda a natureza. E aí as implicações ecológicas. Aí a mordomia, o legado de Adão, que também nos é transmitido como mordomos de toda a criação de Deus, e como bons mordomos somos sal da terra, luz do mundo. E Jesus Cristo interpreta o sermos luz do mundo no Sermão da Montanha com uma ética cristã elevadíssima, que é possível ser vivida aqui e agora, não na força da carne. Jamais o Wesley pensou isso.
Olha o que diz o Sermão da Montanha: sede perfeitos, como é perfeito, como é santo o vosso Pai Celeste. Mas isso é impossível, diríamos nós. Mas isso é impossível. Deus, como modelo e padrão da nossa santidade, como pode? Como Deus, como Jesus espera e pede isso de seres humanos? Aquilo que é impossível para os homens, não foi o que disse Jesus? É possível para Deus. O apóstolo Paulo fala das desgramas que nós recebemos a partir dos atos do primeiro Adão, não fala? E ele depois cita o segundo Adão. Quem seria ele? Lembra dessa comparação que ele faz? Dos efeitos do primeiro Adão e dos efeitos da obra, dos atos do segundo Adão. Eu pergunto para vocês, qual é mais poderoso? Quero que você pense. Não responda prontamente. Meus amados irmãos, John Wesley procurou experimentar o poder do Espírito em sua própria vida. E o pecado não terá domínio sobre vós. Jovens, eu vos escrevi. Eu fico admirado com essa expressão do apóstolo João, porque ele se volta a jovens, né? Talvez os jovens tenham mais tentações do que os adultos. Possivelmente, né? Eu tenho a impressão de que eu era mais tentado quando era jovem. Tinha mais cabelo, era mais magro, mais atlético, né? E, bom, há hormônios também da juventude e toda a ânsia pela descoberta do mundo e aquelas coisas, as paixões, como diz o apóstolo Paulo, as paixões da mocidade. Fujam das paixões da mocidade. Há umas paixões que são peculiares à mocidade. E então, na fase adolescente, a coisa pega. E ele se volta para os adolescentes e jovens da sua igreja. Porque o termo adolescente não era usado naquela época, mas se aplica perfeitamente. Adolescentes, jovens, eu vos escrevi porque sois fracos. É isso? Eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Eu acho que o apóstolo João é wesleyano. O apóstolo Paulo também não terá domínio sobre vós. Certamente tinha uma concepção de salvação muito mais abrangente. Isso de reconciliação com Deus. Meus irmãos, quando a gente fala de santidade, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no legalismo, porque se houve problemas que afetaram a mensagem da santidade, e uma coisa que a fraternidade wesleyana reconhece é que no decorrer dos tempos, desde os tempos de Wesley para cá, muita coisa mudou e houve extremos de um lado e de outro. Um extremo que afetou muito a pregação e a vivência da santidade foi o extremo do legalismo, daquele elitismo espiritual, dos supercrentes, dos homens, daqueles crentes da categoria, eu sou o crente da segunda bênção, e os outros são, né? Não chegaram lá. Sempre muito perigoso. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu já alcancei determinada graça. E outros, há uma discriminação baseada inclusive na santidade. Já pensou no negócio dele? Mas isso aconteceu com o tempo. Quando o foco da santidade é na performance, quando o foco da santidade é num livro de regras, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, o que vem a seguir é uma elite que acaba julgando os demais que não se enquadram. E isso não fez bem nenhum. E a gente entende que meados do século XX o legalismo estava imperando. Na igreja metodista livre não podia ter pastor, não podia ter o líder, não podia ter camisa com manga assim curta. Estou falando besteira? Não era assim? Não podia ter manga curta. Coisas picuinhas começam a tomar conta. Isso
foi um problema grave. Meus amados irmãos, o caminho da santidade é o caminho do relacionamento com Deus. Essa reconciliação de nosso relacionamento com o Senhor, isso é a prioridade. Primeira coisa que Deus nos chamou, que Jesus nos chamou, ou ao chamar os discípulos, que se ouviu foi, Ele os chamou para estarem com Ele, e não para fazerem qualquer outra coisa, para a comunhão, para o amor, para a amizade. O John Wesley falava sobre santidade em termos de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Essa aí é a essência da santidade. Quando a gente fica focando no que não pode, o pior é que a gente acaba olhando para o que não pode, em vez de olhar para Deus, o autor e consumador da nossa fé. E a gente sabe muito bem, quando a gente fica olhando para alguma coisa, a gente acaba caminhando na direção daquilo que a gente está olhando, não é assim mesmo? Quando alguém está aprendendo a dirigir, costuma ter dificuldade na hora de fazer a curva. Por quê? Porque fica sempre com medo de ir para o lado de fora. E fica olhando para aquilo que tem que evitar. Tem que evitar a margem esquerda, porque eu estou fazendo curva para a direita, eu não posso ir para lá, porque o carro sempre tende a ir em linha reta, eu tenho que... Então ele fica preocupado em evitar o mal, evitar o acidente, evitar a guia que está à sua esquerda quando pretende fazer a curva para a direita, mas porque olha naquela direção, acaba indo naquela direção mesmo que está olhando. Todo bom motorista sabe que não é assim que se faz. Quando fazemos uma curva, nós olhamos para a margem interna da curva, não é assim não? Mais próximo de Cristo deve ser a nossa preocupação, e não mais longe do pecado. Não olhando para o pecado para nos afastarmos dele, mas olhando para Cristo para nos aproximarmos dele, porque o resultado será a santificação, será a santidade de vida. Eu tenho um pouquinho de tempo mais para falar? Não. Se contraria a santidade, né? Tem que cumprir o método, os horários. Entendi. Bom, a igreja brasileira hoje está com um problema seríssimo. Outra coisa que a gente notou é que é uma super ênfase na questão da metodologia. Hoje os pastores estão mais preocupados em encontrarem um método retumbante que vai mudar a história da sua igreja do que de comunhão com Cristo. Repare bem. O método parece um endeusamento do método, parece uma idolatria do método. E muitos dos métodos que estão por aí, alguns deles eu diria, têm até uma origem perniciosa. São os mesmos métodos usados na Amway, na Herbalife. Não sei se já caiu a ficha para alguém do que eu estou falando. Métodos de manipulação, claro que dá resultado. Veja só a Herbalife. Tudo que se aplica a esses métodos muito manipulativos, de pressão, de motivação, dão resultados. E principalmente entre os jovens. Método pirâmide. Quem já caiu nesse ponto? Muita gente. Tem vergonha de dizer, né? Mas às vezes cai no ponto da igreja. Você vai trazendo aqui, você já tem projetos, você começa a trazer mais gente, você vai galgando para cá, você vai ganhando mais e tal. Aquele entusiasmo, puxa, eu já estou vendo até uma perspectiva. Então o negócio já funcionando por aí. Método, gente. Qual foi o método que Jesus deixou? Se é que ele deixou um. Pelo menos parece que ele não enfatizou a questão de método. A mensagem foi muito enfatizada, certo? Irmãos, os métodos vão e vêm e vão. Nós precisamos de algo substancial. A nossa geração precisa de algo de verdade.
não de um fogo passageiro, não de uma onda. Alguém já assistiu o filme A Onda? O mais novo, tem um antigo, tem um mais novo. Assiste porque fala dessas Herbalife, esses métodos que estão aí no seio da igreja, G12 e tal. Bom, já entreguei o olho, né? Eu perguntei para um amigo meu, muito querido e bem intencionado. Eu não estou dizendo que está todo mundo que está nessa aí está mal intencionado, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é verdade? Mas não quer dizer porque você está sincero, porque você está buscando realmente o crescimento da igreja, porque o crescimento da igreja é um anseio de todos nós. Eu acho que o verdadeiro avivamento produz o crescimento, e crescimento é natural para tudo que tem saúde. Então não somos contra o crescimento, mas quando nós queremos crescer a todo custo, quando nós estamos correndo mais atrás dos métodos do que atrás da mensagem, do que confiando na dependência do Espírito Santo, aí podemos incorrer em erro. Mas eu disse para ele o seguinte: por que você não estava lá naqueles grupos familiares da CEPAL? E não é grupos pequenos? Porque eu acho maravilhosa essa coisa de grupos pequenos, das células. Eu acho que nisso Jesus está certo. Entendeu? Nisso eles estão envergonhando nós metodistas, wesleyanos, de carteirinha, que nos esquecemos dos grupos éticos, nos esquecemos dos grupos pequenos, nos esquecemos que santidade é algo que se dá na comunhão, nas pequenas comunidades. Se nós estamos vivendo agora na era da pós-modernidade, do individualismo, de todo tipo de questionamento contra os dogmas, não aos dogmas, não aos mandamentos, não a tudo isso, mas uma coisa que essa sociedade ainda reconhece o valor, e ela busca, ela anseia, são por genuínas comunidades, onde alguma coisa verdadeira, bonita, onde o amor possa ser praticado e vivido. Isso faz diferença. Eles querem experimentar. Já são contra dogmas, mas estão abertos às experiências, né? E nós podemos ser comunidades alternativas no meio de uma sociedade pós-moderna, por que não? Vinde ver o que Deus está operando no nosso meio. E essas células são propícias, são os melhores ambientes para o desenvolvimento do caráter cristão. Porque eu não sei se você sabe, a cultura, o poder da cultura é muitas vezes superior ao poder da nossa cosmovisão. São poucos os Daniéis que conseguem não se contaminar diante de uma atmosfera cultural tão tremenda. Então nós precisamos ajudar jovens, adolescentes, mulheres, adultos, crianças, e desenvolver a cultura do reino de Deus, as comunidades do reino, os valores do reino. A santidade não é individual. E a gente bebe da santidade, porque quando John Wesley foi santificado, ele já foi ao seu irmão. Quando André foi convertido, ele já procurou o seu irmão. É o que a gente quer espalhar, é o que a gente quer partilhar, é o que a gente vive uns com os outros. Precisamos então das células, meus amados irmãos. E eu perguntava só, a questão era a seguinte: por que é que você sai desse modelo de células que parece tão plausível, tão wesleyano inclusive, e vai para um outro tipo videiro, tipo G12, tipo não sei das coisas, tantos Gs, tanto tipo. O que é que aquele tem que esse não tem? O que é que aquele tem que esse não tem? Por que aquele está dando resultado e esse não? E eu queria que cada um de nós fosse capaz de responder essa pergunta. E talvez a gente possa se assustar com a resposta, uma resposta que possa ter por trás os mesmos elementos de sucesso da Amway, os mesmos elementos de sucesso da Herbalife. Já conheceu alguém entusiasmado pela Herbalife? Herbalife é tremendo. Estou falando besteira? Não é assim? É Deus no céu, Herbalife na terra. Todo mundo tem que participar. É a mesma coisa. É o entusiasmo, é aquela coisa.
estar cautelosos com aquilo, o que é a nossa motivação. E quais são as campanhas hoje evangelísticas? Há muito tempo já. O que é conversão hoje? Aceita Jesus. Tínhamos uma missionária na Índia. Ela chegou lá na Índia e começou a pregar o evangelho tipo, aceita Jesus. E ela ficou entusiasmada com quantas conversões. Todo hindu estava aceitando Jesus. Só que era mais um no panteão, né, de deuses e outras coisas mais. Aceita. Por que não? Onde é que está a mensagem do arrependimento? Onde é que está a mensagem da cruz? Nós precisamos de um avivamento genuíno que nos leve à cruz de Cristo, como morte para o nosso eu, para vivermos debaixo do senhorio de Cristo, porque Deus nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Temos um Senhor. Tinha muita coisa mais para falar, mas fica para outros carnavais, né? Meu amigo Nelson Bacaia tem coisas muito legais para compartilhar com vocês. Mas a gente precisa, meus amados irmãos, e nós estamos orando. Não tem método que fabrique avivamento. Nós precisamos de um avivamento no Brasil. Eu creio que no mundo. Nós precisamos de crentes transformados à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos de uma teologia que contemple a grandeza da salvação de Deus, da obra de Cristo na cruz, e que traga implicações para a nossa eclesiologia, para a nossa ação social nesse mundo, e que seja uma escatologia do reino de Deus mais positiva. O reino de Deus está no meio de nós. Disse Jesus: se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado o reino de Deus. Tem gente esperando que Satanás venha a ser amarrado lá no futuro. E Jesus disse: ninguém entra na casa do valente para saquear os bens sem primeiro não amarrar o valente. Quem é esse valente? Quem que Jesus está fazendo? Expulsando demônios, saqueando o inferno. E o diabo pode fazer o que para impedir? Jesus edificou a sua igreja e disse: sobre ela as portas do inferno não prevalecerão, porque já está amarrado. Essa é a escatologia de Cristo, é a escatologia do reino. Eu não sei se vocês sabem, mas John Wesley era pós-milenista. Talvez você não queira ser pós-milenista, mas seja alguma coisa pelo menos mais positiva do que, né? Acho que está ultrapassado, né? Não importa, mas seja de Cristo. Cristo parecia o quê? O reino está lá no meio. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Não vai me ser dado no céu e na terra. Foi-lhe dado todo o poder. Portanto, ide na autoridade, recebem todo o poder. Os discípulos voltaram animadamente, dizendo assim: Senhor Jesus, em teu nome os demônios se nos submetem. Estavam contentes porque expulsaram demônios. Eu acho que Jesus ficou encantado com os discípulos e disse para eles, dando uma aprumada um pouquinho melhor, disse para eles: vocês estão contentes porque os demônios se submetem a vocês? Alegrai-vos muito mais porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Eu via Satanás caindo como um raio. Eis que vos dou o poder para pisar na cabeça da serpente. Eu e você. O menor do reino de Deus é maior do que o João Batista. Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Uma perspectiva da salvação grande que alcança
alcança a nossa família, que alcança o universo. O que Deus precisa é de homens como John Wesley, que estejam com o coração aberto para ser o Espírito Santo. Deus abençoe.